Boa noite, eu espero que esteja tudo bem com você e eu queria compartilhar com você hoje sobre o amor. Todo mundo quer um amor de verdade, né? Tem até aquela música do Jota Quest, na verdade eles gravaram, não é deles, quero um amor maior que eu. E não só o Jota Quest, mas inúmeros cantores, bandas, artistas de tudo quanto é jeito falam sobre amor. Nós temos imensos movimentos falando sobre o amor, e aí eles vão selecionar aonde nós precisamos direcionar o nosso amor, às vezes por pobres, às vezes por algum tipo de excluído, às vezes por algum tipo de nação específica, para uma causa específica, para um hospital, etc. Todo mundo está falando sobre amor. E quando muitas vozes falam sobre o mesmo assunto, nós precisamos sentar e avaliar que tipo de amor é esse, ou que tipo de esperança é essa acerca do amor que as pessoas estão inventando. Quem não quer um amor de verdade? Eu quero, eu busco, e eu fiz muitas coisas ao longo da minha vida correndo atrás de um amor de verdade. Mas para entender amor, nós precisávamos ir à fonte do amor e, a partir dessa fonte do amor, que é a Escritura, que é o próprio Deus, descobrir o que ele significa e então saber como que nós vamos agir, como nós vamos amar de verdade. Tá? Paulo está fazendo esse convite para nós e eu queria fazer esse convite para você também na carta aos Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 6, você tem tempo aí de abrir a sua Bíblia e eu queria então compartilhar esse texto. Efésios 5, de 1 a 6. Eu vou ler e você pode me acompanhar aí no seu celular ou então na sua Bíblia. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disso, nenhuma pessoa impura, imoral ou avarenta, porque a avareza é a idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Com a palavra exposta, eu gostaria de orar e que você me acompanhe nessa oração. Deus, eu quero agradecer pela tua palavra. Quero agradecer porque ela nos esclarece aquilo que nós temos dificuldades. Ela nos esclarece acerca das coisas que todo mundo fala, mas que somente o Senhor detém a verdade absoluta. Então nós queremos pedir que o Senhor esclareça as nossas mentes, que o Senhor ilumine pelo teu Santo Espírito os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos entender a tua palavra, entender aquilo que o Senhor tem para nós a partir desse texto e que o Senhor possa nos ensinar e, além de nos ensinar, encher o nosso coração com o teu amor. Eu quero pedir pela tua misericórdia, porque os meus pecados me atrapalham a transmitir com fidelidade, mas a tua graça é muito maior do que isso, a tua misericórdia também. Da mesma forma que aqueles que me ouvem possam ser iluminados pelo teu Santo Espírito, para que os pecados deles também não atrapalhem, Deus, que possamos enxergar aquilo que o Senhor diz e não aquilo que nós queremos quando o nosso coração está longe do Senhor. É isso que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Veja, nós estamos no livro de Efésios e a carta aos Efésios é uma carta muito especial, porque ela está tratando sobre a unidade da igreja. Ela está falando sobre algo que nos é caro, porque nós temos pessoas que são próximas de nós. E dentro da igreja, nós temos uma unidade ainda maior, porque Cristo nos colocou dentro de uma família. O versículo 5 do capítulo 1 vai falar que nós somos feitos filhos de Deus. E não confunda, nem todos são filhos de Deus, mas aqueles que foram escolhidos por Deus, salvos em Jesus Cristo, selados pelo Espírito, são feitos uma nova família, porque são todos agora
todos estes filhos de Deus. Então, essa nova família, esses filhos, eles precisam ter um novo estilo de vida. E a partir do capítulo 4, no versículo 1, Paulo vai fazer um convite para que os cristãos vivam de modo digno do Evangelho. Vivam de uma maneira que seja coerente com o Evangelho que foi pregado por Cristo. Cristo veio, salvou pela graça, não pelas obras. Ninguém seria capaz de pagar o preço pelo seu pecado, a ofensa que foi feita a Deus. Então ele salva por graça, e a partir desse momento você é inserido nessa família, e agora você tem que agir conforme a família. Você carrega o nome da família. O cristão, ele carrega o nome de Cristo, por isso cristão, né? Porque ele é uma imagem de Cristo, ou seria a primeira vez que foi usado, né, lá no livro de Atos, seria como um pequeno Cristo, era até um xingamento. Mas, enquanto as pessoas estavam xingando, né, os cristãos dessa forma, dizendo que eles eram pequenos cristos ou cristinhos, né, os cristãos se orgulhavam. Poxa, eles estão reconhecendo que Cristo vive em nós. Estão reconhecendo que Cristo habita em nós. Isso é motivo de orgulho, obviamente. Então, Paulo vem dizendo, vivam de maneira digna do Evangelho. Vocês eram uma coisa, agora vocês precisam ser outra, de acordo com Cristo, de acordo com a imagem de Deus, de acordo com o Filho de Deus, que é o padrão, é o modelo, e é um modelo bem alto, inclusive. Então, capítulo 4, versículo 1, vivam de modo digno do Evangelho. E ele começa falando sobre união, depois ele vai falar sobre santidade, ou viver em santidade, como um novo homem a partir de Cristo. E a partir do versículo 25 até o 32, que foi o que vimos na última exposição, nós temos o padrão do novo homem, um padrão a partir de Cristo. E Paulo chega a fazer uma pergunta, né? Se vocês aprenderam de Cristo, então andem como Cristo, vivam como Cristo. E ele termina no versículo 32 dizendo, perdoem como Cristo perdoou. Ou seja, ele já apresenta um padrão de amor diferente do que aqueles que os gentios estavam acostumados, que era um amor completamente egoísta e completamente estranho. Nós vamos ver isso mais adiante. Então, a partir do capítulo 5, a partir do versículo 1 do capítulo 5, Paulo ele começa dizendo que nós precisamos imitar a Deus. E é interessante que ele fala imitar a Deus e não a Cristo, porque ele não tem problema em chamar Cristo de Deus, e ele não tem nenhum problema de dizer que, imitando a Cristo, estamos imitando o próprio Deus. Ou seja, é uma pessoa só, é um Deus só. Desculpa, não é uma pessoa só. É um Deus só, pelo menos nessas duas pessoas, e ele inclui também o Espírito Santo, logo na sentença anterior, dizendo para que nós não entristeçamos o Espírito. E ele vai dizer ainda no capítulo 5, para nos enchermos do Espírito, que o Espírito é aquele que age sobre todos também. Então, Paulo, ele está escrevendo uma carta puramente trinitária, ou Deus Pai, Filho e Espírito Santo agindo na vida do crente, também é aquele que deve ser imitado. Deus Pai, especialmente Deus Filho, na sua pessoa, porque o Filho revela o Pai. Então, quando imitamos a Jesus Cristo, estamos também imitando a Deus Pai. Então, essa é a primeira ordem do versículo 1. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Imitar a Jesus é como ser um discípulo. A figura aqui é exatamente essa. E Jesus Cristo mandou fazer discípulos, né? Ou precisamos mesmo imitá-lo. A ideia é de que o discípulo ele começa aprendendo as coisas mais básicas. E nós podemos ver ali, né, os discípulos de Jesus aprendendo sobre as bases do reino com os discursos de Jesus, o modo de andar de Jesus. Num segundo estágio, você pode perceber melhor isso no livro de Marcos, no segundo estágio, os discípulos são chamados a atuarem também como Cristo. Eles recebem poder para curar e expulsar demônios. Mas eles ainda não compreenderam toda a essência do poder. Até que chega numa virada do livro,
onde Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro vai afirmar com toda certeza: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a partir desse momento, Jesus afirma com eles: então vocês precisam viver como eu vivo. Vocês precisam sofrer como eu sofro. Vocês precisam tomar a minha cruz e me seguir. Ou seja, vocês precisam me imitar. Essa é a essência do discipulado. Eles vão imitando Jesus, eles vão pegando os passos básicos. O jeito de andar, o jeito de falar, pequenas ações, um pouquinho do poder, para então eles entenderem os porquês. Primeiro, eles entendem por que dar esse passo, por que falar dessa maneira, por que ir dessa ou daquela forma, por que sofrer. E no final das contas, o discípulo ele aprende não só a imitar o mestre, mas no final das contas, aqueles motivos, aquilo que motiva, né, o mestre passa a ser próprio do discípulo. O discípulo ele não se torna um mestre, mas ele se torna um discípulo por excelência, um imitador por excelência, que não imita somente o exterior, mas especialmente o interior. Mas essa é uma característica não apenas dos discípulos. E o texto vai dizer: sejam imitadores de Deus como filhos amados. Então, o filho, ele tem uma categoria especial. Ele não é só discípulo, ele não é só alguém que aprendeu de outra pessoa. Ele carrega a própria essência, ele carrega o próprio sangue, porque o que nos torna irmãos é o sangue de Cristo, e nós somos lavados pelo sangue de Cristo Jesus. Então, somos filhos, precisamos viver como o Pai, ou no caso do texto, amar como o Pai amou. Então, essa imitação profunda, como um filho imita seu pai. Eu tenho filhos, e é interessante como meus filhos eles apontam claramente quem eu sou. Eles apontam os meus acertos e eles apontam as minhas falhas, porque eles me imitam. Eu vejo claramente neles quem eu sou. Eu vejo os meus acertos mais gritantes, eu vejo os meus trejeitos e eu também vejo as minhas falhas. Às vezes eu quero corrigir meus filhos porque eles fizeram uma coisa errada, mas eu preciso me corrigir, porque eles estão só me imitando. O filho olha para o pai e ele enxerga um herói, ele enxerga um modelo a ser imitado e ele então imita. E nós precisamos, como pais, tomar cuidado com isso. Mas uma dica melhor do que o cuidado é: cuide para imitar a Deus. Porque se você imitar Deus em seu amor, no seu sacrifício, naquilo que Ele ofertou pelos seus filhos, então o seu filho vai ter um excelente exemplo para seguir. Então, depois dessa ordem de imitar, Paulo vai desafiar a viver em amor, mas antes ele define o que é o amor. Ele vai dizer: imitem a Deus. Imitem o amor de Deus. Que amor é esse? Nós vamos ver, então, no texto, no desenvolver do texto, do versículo 1 até o versículo 6, do 2 até o 6, o que é o verdadeiro amor, o que é o falso amor e as consequências de se viver no falso amor. Então, Paulo começa com o verdadeiro amor no versículo 2. Ele diz o seguinte: vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, o amor a ser imitado pelos cristãos, ele é um amor objetivo, ele é um amor concreto, ele é um amor visível, ele é um amor que age, ele é o amor de Cristo. O que Cristo fez por nós? Que amor é esse? Marcos 10, 45 vai mostrar isso claramente para a gente. Diz o seguinte: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O verdadeiro amor é o amor que se doa. E quem fez isso por nós foi Jesus Cristo. Jesus ele veio
ele desceu da glória, ele se humilhou, ele toma a nossa forma, a forma humana, que é uma forma corrompida, essa carne, né, que envelhece, que apodrece, que adoece. Ele toma essa forma e então ele se humilha até a morte, ele obedece o propósito de Deus até a morte humilhante, que é a morte de cruz. Nós vemos isso em Filipenses 2, a partir do versículo 5 até o versículo 11. Então, Jesus é esse sacrifício maior. Jesus é o amor real, é o amor materializado de Deus. O amor se tornou uma pessoa e essa pessoa é Jesus Cristo. Então, esse amor que é preciso ser imitado, ele é um amor que dá de si mesmo para o bem do outro, que abre mão dos seus próprios direitos para benefício do outro, como disse Davi Murk. Então, esse abrir mão de direitos é exatamente o que Cristo fez, porque ele tinha glória. E ele abre mão da glória. Ele não vê vantagem em ser Deus, né, como Deus, como está escrito lá no texto de Filipenses, mas ele abre mão disso para ofertar a sua vida, o seu sofrimento, a sua rejeição, porque ele é rejeitado pela humanidade, mais uma vez, e então ele oferta tudo isso para que eu e você pudéssemos ter acesso ao Pai, para que pudéssemos ter acesso ao perdão. É o sangue de Cristo que nos perdoa. E o texto ainda fala, Paulo ainda vai falar que ele se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Não foi um sacrifício nojento e desgostoso que foi feio diante de Deus. Não. Ele foi um sacrifício perfeito e completo diante de Deus. Era exatamente aquilo que Deus queria. Tem muitas pessoas imaginando o amor ou o sacrifício como algo que pode comprar a Deus. Então nós temos pessoas pagando promessas, nós temos pessoas fazendo alguns tipos de jejum que são, na verdade, barganhas com Deus. Nós temos pessoas tentando comprar o favor de Deus, fazendo caridade, entregando dinheiro para a igreja, para pastor, seja lá o que for, menos para Deus, porque se fosse para Deus seria algo puro no coração, algo correto no coração. Mas muitas pessoas têm tentado, na verdade, barganhar o favor de Deus. Isso é um grande erro. Isso é um grande erro porque o verdadeiro amor, ele dá de si não para receber de volta. Ele dá de si para que o outro transpareça, para que o outro cresça, para que o outro seja evidenciado, para que o outro seja beneficiado. Então, esse sacrifício de aroma agradável a Deus, ele é puro. Ele é purificado a partir da intenção daquele que oferece. E observe, as nossas intenções elas também precisam ser purificadas em Cristo. Somente Jesus ofereceu um coração puro diante de Deus, e por isso que o sacrifício dele foi aceito. E por isso que nenhum outro sacrifício a parte de Cristo é aceito, porque nós carecemos de Jesus. Se eu não posso oferecer um sacrifício perfeito, Jesus Cristo veio, ofereceu o dele e falou assim, você quer usar do meu? Eu te dou essa oportunidade, porque o meu foi perfeito e o meu vale para você, o meu vale para o outro também que quer, o meu vale para toda a humanidade, para todos aqueles que creem, para todos aqueles que depositam a sua esperança e a fé em Jesus Cristo. Esse sacrifício como Cristo em aroma agradável a Deus, ele nos remonta a Romanos 12, 1 e 2, que vai dizer: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja,
quando nós oferecemos aquilo que somos, aquilo que temos, aquilo que podemos fazer a Cristo, quando nós abrimos mão dos nossos direitos para amar ao outro, para nos oferecermos aos outros, que é a continuação do capítulo 12 e do 13 de Romanos, nós então estamos oferecendo algo que é agradável a Deus. Porque o que Deus espera de nós é que nós, de fato, matemos quem somos, que nós abramos mão de quem somos, para que possamos amar o outro, assim como Jesus Cristo fez. Calvino, ele vai dizer o seguinte: a menos que amemos uns aos outros, nenhuma de nossas realizações será aceita por Deus. Ou seja, tudo aquilo que fazemos precisa ser reorganizado a partir de Cristo. E quando está reorganizado a partir de Cristo, Deus aceita, porque o sacrifício de Cristo foi perfeito e foi aceito. Então nós podemos usar do sacrifício dele. Eu queria retirar uma lição com você, ou pelo menos 2 lições, e perguntar até que ponto você está disposto a abrir mão dos seus direitos em favor de outras pessoas, especialmente aquelas pessoas que não são amáveis, ou que no seu padrão não é amável. Eu confesso, junto com você, que não é algo simples. Isso não é natural, mas é possível porque Jesus Cristo morreu para que isso fosse possível. E se a partir dele é possível, nós devemos buscar isso. Se você não está disposto a abrir mão, você pode fazer essa avaliação hoje e começar a abrir o seu coração para os não amáveis. E outra lição é de que nós dependemos de Deus para amar dessa forma. Nós dependemos do exemplo dele e por isso nós o imitamos. Nós dependemos do seu poder e por isso nós, então, recebemos dele. E nós dependemos do seu amor, porque fomos aceitos por ele. Então, esse é o verdadeiro amor. O amor que se doa. O amor feito a partir de Cristo. O amor de um novo homem criado a partir de Cristo. Não um homem egoísta que vive para si. Mas existe também o falso amor. Está no versículo 3 e 4, que diz o seguinte: que a imoralidade sexual e toda a impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Veja só, o contrário do amor divino é o amor mundano que se encontra por aí em tudo quanto é tipo de lugar, especialmente nessas músicas novas, esse amor que chora à toa, que é egoísta, que precisa ser satisfeito o tempo todo. A realidade é que esse amor que o mundo oferece, ele é um amor explorador. E você vai reparar isso quando, em vez de dizer eu te amo, ou eu vou te amar apesar das circunstâncias, eu te amo se você me oferecer isso, aquilo. Ou então, você não me ama porque você não me dá isso. Você não me oferece prazer, você não me oferece satisfação, você não me dá aquilo que eu quero. É esse o amor que o mundo oferece, um amor egoísta. E Paulo vai dividir ele de 2 formas. Primeiro, um amor que faz. O amor que faz, ele pratica a imoralidade, impureza e avareza. E são 3 palavras que denotam especialmente 2 coisas. Um prazer, um desejo sexual egoísta, porque a avareza é a cobiça aqui no contexto do texto. Esse falso amor que faz, ele mostra que o padrão sexual de Deus, ele foi manchado pelo pecado e é algo completamente sujo, tanto que ele é chamado de impuro, certo? A marca principal desse amor é o egoísmo. Enquanto o amor de Deus
o amor, a partir de Cristo, ele se sacrifica para o bem do outro, o amor a partir do mundo, ele sacrifica o outro para o bem de si mesmo. Tá? Ele faz esse amor sujo, ele faz com que o laço sagrado, o laço precioso e responsável do casamento, ele seja jogado fora, ele seja completamente manchado. E a gente pode ver isso em algumas atitudes que são comuns hoje. A primeira delas que eu quero destacar é o divórcio. O divórcio, ela é uma mancha da responsabilidade e da sacralidade, né, do casamento. Nós temos ainda o adultério, nós temos a pornografia, nós temos a masturbação, nós temos o sexo antes e fora do casamento. Então nós temos todo tipo de imoralidade sexual. Nós temos a cobiça dos olhos, né? Mateus 5. Jesus vai dizer claramente que o simples fato de olhar para o outro com um desejo de cobiça já é o adultério em si. Então, perceba que o egoísmo e a cobiça faz com que olhemos para o outro como objetos, como algo a ser usado. Existe até uma pesquisa, não me falha a referência agora, que mostrou que sempre que um homem olha para uma mulher com desejo, ele ativa as áreas no cérebro, as mesmas áreas do cérebro que lidam com ferramentas, ou seja, com objetos que são usados para se alcançar um objetivo ou algum tipo de satisfação. Veja só que absurdo, ou que ponto extremo, né? Homens olhando para mulheres querendo usá-las. Só que é interessante como sempre que nós vamos conversar sobre essa área, parece que pesa muito para o homem, mas eu quero, mulher, te apontar para a sua pornografia. Eu vou chamar com esse nome, mas para que você entenda. Porque para o homem tem a ver com a cobiça física. E normalmente para a mulher está atrelada a uma cobiça emocional. Então, às vezes tem a ver com a novela, tem a ver com aquele herói, com aquele galã, com aquele cara que é gente boa, mas que não é o seu marido. Mas que você o deseja emocionalmente, ou que você deseja que o seu marido fosse aquele cara, ou que fosse como aquele cara. Então você para de olhar para o seu marido com carinho, com amor, para atraí-lo emocionalmente com outra pessoa. Então, veja, não foram os olhos, porque não foi a beleza física, mas foi o coração, porque foi uma beleza de caráter, uma beleza emocional, mas da mesma forma, um amor egoísta, que quer usar o outro, que quer extrair do outro algo que ele tem de bom e quer sacrificar, como alguém que bebe a última garrafa de água do mundo. Ele quer para ele, porque ele não pode morrer, ainda que os outros definem. Então esse amor que faz, ele sacrifica o outro para que o seu desejo, a sua vontade seja satisfeita. Mas tem também o amor que fala, que é também uma expressão do amor que faz. Então nós temos no versículo 4 a linguagem grosseira, a linguagem tola, a linguagem indecente, que nada mais é a expressão de um coração que está cheio de egoísmo, que está cheio de imoralidade. Mateus 12:34, Jesus deixa claro de que a boca fala do que o coração está cheio. Então aquele que fala sobre imoralidade, aquele que conta piadas sujas, aquele que se dispõe a rir daquilo que os outros falam de sujo, sobre a sexualidade, sobre extrair do outro algo precioso, é então aquele que está com seu coração cheio de imoralidade. Eu lembro que eu tentei assistir o programa Pânico na TV, acho que nem existe mais, nem sei, algumas vezes, mas eu tinha uma extrema dificuldade porque eu entrava em choque com isso aqui, constantemente, nem sempre conscientemente, mas era nítido como que o programa explorava
sexualmente as mulheres, como todas as conversas e as piadas estavam associadas de alguma forma a sexo, e especialmente as pegadinhas. As pegadinhas, não só ali, mas aí você tem Faustão, você tem Silvio Santos, enfim, a televisão era cheia disso, e o YouTube hoje também é. As pegadinhas eram para ridicularizar alguém, era para sacrificar alguém no altar do humor, como se o humor precisasse dessas coisas, ou como se as pessoas precisassem disso para serem felizes. E de fato não precisam. Nós não precisamos que os outros sejam ridicularizados para que nós sejamos alegres. Para que a nossa alegria seja feita, para que o nosso riso seja colocado no rosto. Pelo contrário, o que Paulo vai dizer é que nós precisamos de ações de graça. O contrário do falso amor que faz e que fala é aquele que é agradecido. Porque a pessoa agradecida, que tem sua boca cheia de ações de graças constantemente, é uma pessoa que não precisa usar do outro para encontrar satisfação, porque ele já é satisfeito. Então, ele agradece a Deus por aquilo que tem. É a mulher que olha para o lado e agradece o marido que tem, mas ela conhece os defeitos do marido. É o marido que olha para a esposa e agradece a bela mulher que tem, porque é dele, porque Deus a deu. E ele está satisfeito, porque ele não precisa se satisfazer em nenhuma outra. Ele não precisa se satisfazer de nenhuma outra forma egoísta, inclusive sozinho, porque Deus deu tudo o que ele precisa. E então ele é grato. O falso amor, ele mostra o sacrifício do outro, mas o verdadeiro amor, ele é sempre grato, porque Deus já deu tudo o que é necessário. Então, eu queria que você avalie se as suas palavras, elas exaltam, né, ou mancham o padrão do amor de Deus. Ou se as suas piadas, elas têm um padrão duplo. Se o seu linguajar, ele tem um padrão duplo. Se você ri das piadas sujas, às vezes você não faz, mas você ri das piadas sujas. Cuidado com isso. Não esteja no meio da roda dos escarnecedores. Okay? No final, uma forma de você avaliar é se você agradece com constância. E se você não faz, eu te sugiro que faça. Comece a fazer um caderno de agradecimentos, ou então se proponha a agradecer por um número X de coisas durante o seu dia. Talvez comece com 5, né, e vai aumentando 10, 20, e no final você vai descobrir que Deus tem suprido muito mais do que deixado faltar. Na verdade, Deus não deixa faltar. Ele supre tudo aquilo que você precisa, não necessariamente aquilo que você quer. Só ilustrando como que você pode fazer essa avaliação e como o mundo se perdeu nessa linguagem do amor. Há muito tempo, a expressão fazer amor é uma expressão sobre o ato sexual, mesmo feito fora do casamento, mesmo sendo feito irresponsavelmente, mesmo sendo feito por uma noite com uma pessoa que nunca mais vai se ver, que vai deixar marcas profundas e infelizes na vida. Isso não é amor. O amor que se faz é o sacrifício que se doa. Então, nós vimos o que é o verdadeiro amor, que é definido a partir de Cristo. Nós vimos o falso amor. Então, Paulo vai deixar um alerta contra o falso amor. E ele vai fazer de duas formas. Ele vai dizer, no versículo 5, fiquem sabendo do quê? Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Os ingratos, os egoístas, eles não fazem parte do reino de Deus. Existe uma tentativa de colocar todo mundo, quase que com fórceps, né, no reino de Deus. Isso não existe. Isso é um grande erro, porque o egoísta, ele não reconhece a Deus, porque Deus nunca vai ser superior a ele. A avareza ou a cobiça,
ela é idolatria porque no altar da cobiça é colocado um ser que exige tudo para si mesmo. E quem é esse ser? Você mesmo, se você é esse egoísta. E se você não é esse egoísta, você precisa lutar, porque nós somos, ou nós temos esse instinto autoglorificador. Ou seja, nós queremos ser como Deus. Eva quis isso. A serpente disse, se você comer, você vai ser igual a Deus. Aí Eva, opa, gostei desse negócio. Por quê? Porque ela quer ser como Deus. Depois, nós vemos em Babel os homens querendo ser superiores a Deus, ou construir uma torre tão alta que se Deus mandar outro dilúvio, eles não serão atingidos. Ou seja, nós queremos estar acima de Deus, nós queremos ser os ídolos da terra, nós queremos ser famosos. Depois você tem o povo querendo um outro tipo de ídolo que usa a tenda. E aí eles fazem bezerro de ouro, eles adoram Baal, eles fazem todo tipo de coisa que se oferecia, desde que eles ficassem satisfeitos, e normalmente associado com algum tipo de adoração, de ritual sexual, de cunho sexual. Por quê? Porque, de alguma forma, isso nos satisfaz. A sexualidade foi criada, de fato, para satisfazer o homem, mas ela foi criada por Deus para satisfazer o homem dentro de um contexto santo e puro, e não de uma forma depravada, como tem se tratado por aí. Então fiquem sabendo, esse alerta é importante. Os ingratos e os egoístas não fazem parte do reino de Deus. Aqueles que abusam dos outros não conhecem a Deus e por isso não podem praticar o amor de Deus. Nisso consiste o amor, não em que nós amamos a Deus, mas porque Ele nos amou. Está lá em 1 João, no capítulo 4. Então, a sentença clara é que essas coisas são idolatria, e a idolatria do ego, ela não é tolerada por Deus. Não pode haver nenhum outro Deus acima do Deus Criador de toda a terra, que é santo, puro e completamente amoroso. E se não pode haver, ele não vai dividir a glória com um egoísta. Ok? Então fique alerta sobre isso. O segundo alerta, no versículo 6, é para que vocês não se deixem enganar. Cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado com as muitas mensagens sobre o que é o amor, dizendo: o amor é fazer caridade, o amor é você adotar uma criança, o amor é você se limitar dentro de um aspecto, achando que ali você é bom, você é generoso, ali você pode e acontece. Cuidado, porque todas essas vozes, elas tentam desviar do amor verdadeiro. Elas tentam desviar o foco de Deus, dizendo que uma migalha daquilo que Deus demonstrou é amor completo. E não é, muito pelo contrário. E ele vai dizer que a ira de Deus se manifesta contra essas coisas. E aí nós vemos Romanos 1,18 dizendo: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Aqueles que abaixam ou abafam, diminuem a verdade, que tratam a verdade como algo menor do que ela verdadeiramente é. Então, a ira de Deus se manifesta contra esses, porque a verdade de Deus é uma verdade completa, o amor de Deus é um amor completo, ele não é um amor pela metade, e jamais poderia ser um amor pela metade. Então, você precisa conhecer a verdade, não se deixe enganar. Está muito claro isso no texto. Romanos 1,24 ainda vai dizer como que Deus manifesta a sua ira terrenamente. Diz o seguinte: por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Ou seja, vão usar
o seu corpo de uma forma errada. Vão entregar o seu corpo para ser mal usado e vão usar o corpo de outros. Ou seja, essa exploração do outro, seja ela sexual, seja ela emocional, seja ela física, no caso de um trabalho escravo, um trabalho que abusa do outro fisicamente, mas todo esse tipo de coisa, todo esse tipo de abuso vai ser consumido pela ira de Deus. Então ele já manifesta essa ira quando permite que os homens caiam nesses pecados, mas ele também tem reservado para o juízo final a sua ira maior, a ira completa, o dia onde ele vai separar completamente os justos dos ímpios. E os justos não porque são bons, mas porque justificados no amor dele mesmo, em Cristo Jesus. E os ímpios porque rejeitaram esse amor perfeito, porque rejeitaram a ideia de que Deus é amoroso o suficiente para se oferecer. Esses egoístas querem o Deus caixa rápido, onde eles vão e sacam sem terem depositado nada. Enquanto os justos, eles confiam em Deus e pedem e recebem aquilo que Deus lhes oferece, porque confiam em Deus, mesmo sem terem depositado nada, porque não haveria de verdade nada a ser depositado. E nós temos alguns exemplos na Bíblia que mostram então que esse alerta ele é real. Nós temos Sodoma e Gomorra, que são duas cidades destruídas por causa da sua perversão, por causa do seu abuso contra os homens. Nós temos Babel, que é uma cidade, ou aqueles homens tentando construir uma torre para serem completamente idólatras ou mais famosos do que Deus, o que seria impossível, mas ainda assim Deus os protege e os espalha pelo mundo. Nós temos Nínive sendo condenada, porque Deus chama Jonas e diz: prega em Nínive, porque se eles não se converterem dos seus maus caminhos, eu vou destruí-los. E de fato, Deus os perdoa porque eles se convertem. Nós temos ainda o dilúvio no tempo de Noé, porque a maldade dos homens se havia multiplicado. E nós temos também os filhos de Judá. Você pode ver ali em Gênesis 38 essa história. Eles abusam de Tamar. Eles não querem oferecer o que era direito de Tamar, porque eles não queriam abrir mão daquilo que era deles. E Deus os consome também. Então, nós temos diversos alertas nas Escrituras, dizendo das consequências do falso amor. E você é convidado a experimentar o amor de Deus, para que você então possa oferecer desse amor para outros. O meu desafio, a lição que eu quero tirar com você, é que você tem algo de especial nas mãos. Você tem algo de especial em si. Então, ofereça esse algo especial para o outro. Cuidado sempre que você olhar para algum tipo de situação e pensar: agora eu não vou abrir mão porque eu mereço. Antes de dizer isso, pergunte-se: merece o quê? Sobre quais circunstâncias? Quem é você para merecer alguma coisa? E você pode então, diante de Deus, pedir perdão, porque a única coisa que você merecia era a destruição, era a morte. E tudo que foi oferecido em Cristo Jesus é graça. Não foi merecimento. A única pessoa do mundo que merecia a glória, que merecia a salvação, que merecia tudo de melhor, ele se ofereceu. E ele morreu. Ele recebeu tudo de pior para que eu e você tivéssemos tudo de melhor. Mas foi ele quem mereceu. E não nós, não você. Então não diga que você merece. Não bata o pé e diga: agora eu mereço e eu não vou abrir mão. Abra mão. Eu te convoco a amar com um verdadeiro amor. Se você canta como o J Quest, que quer um amor maior,
um amor maior do que você. Você precisa experimentar o amor de Cristo. Você pode sim experimentar esse amor. Cristo ofereceu para você. E a partir do momento que você o recebe, você tem condição de oferecer um amor altruísta e não um amor egoísta para os outros. Então, sabendo qual é o amor verdadeiro, qual é o falso amor e as consequências do falso amor, você tem uma grande decisão nas mãos. Você vai imitar a Cristo? Você vai imitar a Deus? Porque o Filho de Deus imita a Deus. O Filho amado de Deus imita o amor de Deus. O Filho de Deus deve se parecer com ele. Então, tenha certeza de que o amor é algo que se dá e não algo que se cobra e que se recebe. Tanto que Deus, ele não cobrou de mim e de você o preço pelo pecado, o preço da rejeição que nós fizemos contra ele. Ele envia Jesus Cristo, o seu próprio Filho, para morrer no nosso lugar. Você tem se parecido com Cristo? Você tem imitado Cristo? Você tem buscado conhecer o verdadeiro amor? Você tem buscado ser e fazer discípulos de Cristo? Imitado a Cristo e levando pessoas a imitarem Ele também? Ou você tem se deixado corromper por aquilo que os seus olhos veem nos filmes, nas revistas, na internet, nas novelas, na rua, nas suas experiências, nas suas conversas? Eu quero te convidar, se você quer imitar a Cristo, a tomar uma decisão. A tomar uma decisão firme e séria de ser um discípulo real. Às vezes você tem dificuldade, eu tenho dificuldade, eu preciso de ajuda. E você precisa então manifestar esse pedido de ajuda a alguém que possa te discipular, alguém que possa ser discípulo com você, alguém que é um imitador de Deus e possa te encaminhar nesse caminho, possa te guiar nesse caminho para que você também seja um discípulo de Cristo, um imitador do amor de Deus, para que você então experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós experimentamos a vontade de Deus, quando nós experimentamos as bênçãos de Deus de verdade, quando nós experimentamos profundamente, de forma grata, as bênçãos de Deus, nada mais nesse mundo nos satisfaz. Então, eu queria te convidar a experimentar o amor de Deus. Para isso, eu vou fazer uma oração. Você pode baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e orar comigo. Deus, nós carecemos do teu amor, mas eu quero agradecer porque o Senhor nos ofereceu em abundância. O Senhor nos ofereceu o seu próprio Filho para que nunca, jamais nos faltasse amor. E eu quero pedir que o Senhor nos ajude por meio desse alerta, Deus, para que nós não nos enganemos, para que as escamas dos nossos olhos caiam, para que nós possamos enxergar o teu amor, para que aqueles que ainda não experimentaram nem um pouquinho desse amor, Deus, que estão vivendo uma vida egoísta, de exploração, achando que não são amados, possam receber o teu amor profundamente, possam ser libertos, Deus, libertos das amarras do egoísmo, dessa prisão que é tentar ser satisfeito todo dia, de olhar para todo tipo de situação, para todo tipo de dificuldade e achar que a vida tinha algo para oferecer a mais. Porque o mundo jaz no maligno e dessa vida, desse mundo só, a gente não vai receber nada, mas do Senhor. E no Senhor nós temos tudo aquilo que precisamos. Então ensina isso para cada um de nós. Ensina para aqueles que nos ouvem. Peço que a tua misericórdia, Deus, possa fazer com que o teu amor preencha o coração, preencha o vazio. E a partir daí exista gratidão e oferta. Uma oferta viva ao Senhor, agradável ao Senhor. Ofertada no fazer e falar
para os outros, para aqueles que são próximos de nós, que nos rondam, que nos cercam e que precisam da nossa palavra amiga, que precisam do nosso ombro amigo. Nós louvamos porque o Senhor ofereceu o teu Filho Jesus Cristo, para que houvesse perdão e reconciliação com o Senhor, para que soubéssemos o que é amor de verdade. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Eu quero te convidar a ouvir uma música do Canto Verbo, vou deixar o link aqui na descrição, que fala exatamente sobre o amor de verdade que existe em Cristo Jesus, que nos oferece muito mais. Fala do anseio do nosso coração por muito mais do que essa vida pode nos oferecer. Você que é membro da nossa igreja, eu quero incentivar você a participar das nossas EBDs, também a entrar em contato com outros irmãos para que estejamos em comunhão, mesmo distantes, mesmo agora, enquanto estamos confinados na pandemia. E você pode compartilhar essa mensagem com quem você quiser e talvez levar um pouco de amor verdadeiro para outras pessoas. Quero também incentivar você que é membro da nossa igreja a ofertar, a procurar as nossas irmãs da tesouraria para que você possa então contribuir, para que a obra continue, para que também missões seja atendida, para que os missionários nos campos sejam atendidos e para que nós possamos continuar enviando a nossa mensagem, enviando o Evangelho de Cristo a outras pessoas. Que Deus te abençoe, uma boa noite, um grande abraço.